Eu quero mostrar aqui para vocês verem que a perseguição que existe contra o Marçal é a mesma que existia contra o Bolsonaro, o preconceito, as discriminações, tudo relacionado a Pablo Marçal é dado uma conotação diferente do que é dado para os demais candidatos. Nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha, vai. Não. A eleição em São Paulo, a disputa que está tendo lá com o Pablo Marçal não é prioridade para nós conservadores. A prioridade do momento é o impeachment da Alexandre de Moraes. Por isso mesmo, já fizemos diversos vídeos aqui falando sobre impeachment, inclusive tem o último que eu recomendo que vocês vejam, relacionado a não votar no partido 55 PSD, que é o partido do Pacheco, do Kassab e por aí vai. Bom, mas hoje a gente tem que falar da eleição em São Paulo porque não tem jeito. De certa forma, ela acaba refletindo na eleição dos demais estados e no país, na eleição futura, tanto para senador, deputado, como para presidente. Então a gente tem que falar do Pablo Marçal, porque, querendo ou não, gostando dele ou não, todos nós temos que entender que ele é um fenômeno, sob o ponto de vista de ser diferente, como o Bolsonaro foi em 2018. Deputado Bolsonaro, o Brasil todo sabe que você é racista, machista, homofóbico, mas tem coisa que muita gente não sabe. Você, em 27 anos como deputado, ficou 10 anos no partido do Paulo Maluf, tem mordomias, recebeu auxílio moradia tendo casa, comprou 5 imóveis, fez da política um negócio em família, com um monte de filho também, no mesmo esquema que você. Eu pensei que viesse discutir política nacional aqui. Sou uma pessoa que exatamente humilde como outra qualquer, e me orgulho, sim, da minha honestidade, e não dos atos de invadir propriedade privada dos outros, que trabalhou e suou muito para conseguir aquele patrimônio, e vai, uns desocupados, invadir e levar terror na cidade. Esta é uma realidade que não dá para negar. É lógico que há diferenças gigantescas sob pontos de comportamento. Inclusive o Pablo Marçal é um cara que comunica muito bem, o que o Bolsonaro já não tinha, já não era lá essas coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo e a gente volta aqui para debater exatamente isso. Todas as emissoras, a mídia tradicional e até aquelas de onde se espera um pouquinho mais de imparcialidade, mesmo assim elas não conseguem deixar de serem imparciais. Vamos ver aqui e a gente volta, porque eu estou defendendo aqui, já fiz outros vídeos sobre o Pablo Marçal e falo o seguinte, gente, o Pablo Marçal tem tudo para ser eleito no primeiro turno em São Paulo. Não é algo que é comum na política, mas ele está um fenômeno. Ele é um fenômeno até esse momento. Se vai permanecer, o que vai acontecer, muitas coisas podem acontecer, inclusive em termos de perseguição para o Pablo Marçal. Mas vamos ver aqui esse vídeo e a gente volta para vocês perceberem como que é dada uma conotação em tudo que acontece com ele, por exemplo, no caso da agressão que ele sofreu do Datena e muita gente ainda o culpou. Ou seja, a vítima passa a ser culpada, o que é uma vergonha. Pois é, Rodrigo, a gente ficou aqui estupefato, estávamos assistindo o debate quando o candidato Datena deu uma cadeirada, não ficou só na ameaça, como ele tinha ficado no debate da Gazeta, depois de ser seguidamente provocado pelo candidato Pablo Marçal, que levou um caso até aqui desconhecido, uma suspeita, uma denúncia que, segundo o Datena, foi investigada, foi arquivada. Gente, aproveita, se inscreva no canal, dê um like, muita gente assiste aos vídeos e não se inscreve. Isso é muito importante para a gente crescer na plataforma. Vai lá, um minutinho, só um segundo você consegue se inscrever no canal. É só esse botãozinho aí onde está se inscrever. Valeu? Vamos lá prosseguir nos vídeos. Vocês percebem aqui de cara o que a repórter disse, que o Datena agrediu o Marçal depois que ele foi provocado, o que não é verdade. O clima já estava quente e era provocação de lado a lado, mas como se isso fosse justificativa para uma agressão física. Esse que é o grande problema. E você vê o Datena já dando a justificativa, que o caso já tinha sido arquivado, que a sogra dele morreu, como se qualquer argumentação, qualquer desculpa dessa fosse suficiente para justificar a agressão física que ele fez para um candidato numa disputa eleitoral. Claro que não. Então, o Datena, que foi o agressor, que tomou uma atitude totalmente primitiva, considerando que nós estamos num mundo civilizado, onde jamais poderia ocorrer esse tipo de situação, quer dizer, onde demonstra que ele não tem nenhum controle emocional, aí vem a mídia ainda justificar este tipo de atitude que é inaceitável, principalmente nesse nível de uma pessoa que quer concorrer a um cargo público tão importante como é administrar uma prefeitura como São Paulo. Imagina então quando ele tiver o poder, se ele vier a ser prefeito. Tem gente que não sabe lidar bem com o poder. Voltaire já dizia, quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Imagina o Datena com o poder de um prefeito, de um governador, de um presidente, que absurdos ele não fará.
porque o perfil dele é de ditador, é de gente que realmente quer ter o controle de tudo, que não pode ser contrariado em nada. Mas numa disputa eleitoral ele tem que estar preparado emocionalmente, no mínimo, para ouvir alguns fatos relacionados a acontecimentos que o envolveu. O Marçal não falou de nada que não fosse verdadeiro, que realmente tivesse ocorrido. Aqui nós vamos ver passo a passo o que realmente aconteceu. Presta atenção nas falas. Nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Eu acredito de verdade que dá para fazer uma política diferente. Só querendo lembrar aqui que o Datena não respondeu a pergunta dele, atacou o candidato aqui. Vamos ao debate. Pela ordem sorteada, a primeira pessoa a perguntar é José Luiz Datena. Eu vou sortear agora quem vai responder. A pergunta vai ser dirigida a Pablo Marçal. Olha, eu me reservo o direito de não perguntar nada para o Pablo Marçal. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack. E tá aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. Porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber, você tocou na vagina dela, como é que foi essa questão do assédio sexual seu? Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim, para minha família. Foi um desgaste grande para minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Ela pagou uma transação penal e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente acusado e condenado. Fala o nome do banco que eu faço o Pix agora. Faço o Pix agora e provo que você é só um mentiroso comunista e fez sim assédio sexual. Teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada e você precisa saber disso. Tem gente aqui que não respeita a mulher, essa pessoa se chama Dá Pena e dá pena mesmo. Pela ordem sorteada anteriormente, a primeira pessoa a perguntar é Pablo Marçal. Eu vou sortear agora quem vai responder. Quem vai responder é José Luiz Datena. A gente quer saber que horas que você vai parar. Já abandonou a entrevista chorando. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Você me pediu perdão anteontem. Eu te perdoei. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Vocês viram aí, mais uma vez, que houve um escalonamento das agressões verbais e quem começou? O Datena. Ele foi perguntado, o sorteio levou a pergunta para ele e na hora de responder ele falou que se recusava a responder para o Marçal, já demonstrando uma animosidade muito grande, é lógico, já tinha dado uma cadeirada no cara, mas no mínimo ele podia ter tentado ser civilizado e levar numa boa e fazer as perguntas. E ele começou, de fato, as agressões. Basicamente, o que a gente assiste aqui, essa normalização da violência, isso é muito grave, mas a violência é direcionada. Direcionada para quem? Para os candidatos da direita. Esse é o grande problema. Se fosse o contrário, se fosse uma violência contra um candidato da esquerda, nossa, o mundo teria caído sobre a cabeça dele, todas as emissoras, todos os jornais estariam pedindo a condenação dele, a prisão dele, inclusive se fosse o Pablo Marçal que tivesse dado essa cadeirada no Datena, ele teria saído dali possivelmente preso. Talvez fosse já escorraçado pelo TSE, mas é um candidato do sistema que fez isso, que agiu como um bárbaro, que agiu de forma absolutamente troglodita, animalesca, e aí fica por isso mesmo. O problema que eu vejo nisso tudo, não sei se vocês concordam, é essa criação de uma animosidade, de uma raiva, de uma ira contra os candidatos da direita. É sempre assim. É para defender a democracia, é uma ameaça à democracia. Está ameaçando a democracia. Fizeram isso com o Bolsonaro o tempo inteiro. Ameaça a democracia. Criaram algo que é abstrato. Do nada eles falam isso. Como estão fazendo com o Trump lá na eleição nos Estados Unidos. Criam uma abstração totalmente fora de lógica. É uma ameaça à democracia. O que é ameaça à democracia? Qual o fato? O que está previsto na lei que realmente caracteriza uma ameaça à democracia que vocês tanto falam?
sabe? Dá vontade de perguntar a esses repórteres mal preparados que existem nessas emissoras tradicionais, tipo aquela Daniela Lima da Globo, entre tantos ali, que são mal formados mesmo, falam bobagem, não sabem o que falam, repetem como um papagaio o que ouvem, com esse mantra, virou um mantra da esquerda contra a direita, dos jornalistas ideologizados, comprometidos com a ideologia socialista, virou um mantra contra os candidatos da direita, mas só acontece contra a direita. Então, realmente, isso é uma preocupação que todos nós temos que ter, pleno século XXI, está se criando uma narrativa contra os candidatos da direita. Vocês acham que a segunda tentativa de assassinato do Donald Trump foi em decorrência de quê? Exatamente por conta dessa repetição desse mantra nefasto de é uma ameaça à democracia, é uma ameaça à democracia. Fizeram isso com o Bolsonaro, aquela tentativa lá contra o Bolsonaro, ela foi em decorrência disso. Já havia um discurso de ameaça à democracia. Isso é muito perigoso. A nossa sociedade não pode aceitar isso de forma pacífica. A imprensa tem muita responsabilidade sobre esse tipo de discussão. Então, é isso que nós temos que combater. Gente, nós não podemos permitir que isso se perpetue, que isso continue. É vergonhoso a gente ver jornalistas que deveriam primar pela imparcialidade, pelo um discurso realista, criar esse mantra perverso que não faz bem para ninguém e que não cresce, que não possibilita um crescimento, um desenvolvimento do país. Muito pelo contrário, criam animosidades e criam personagens desse modelo, como os que tentaram tirar a vida, né, do Donald Trump, e também aqui esse tipo de violência contra o candidato da direita. E nós vimos isso claramente em diversas redes de televisão, sempre usando adjetivos e termos substantivos muito bacaninhas para defender esse candidato agressor. Acho que, acima de tudo, nós temos que ter consciência do que está acontecendo e não cair nessa narrativa tosca de ameaça à democracia, de um candidato que não respeita as regras, e isso e aquilo. Isso é uma tremenda bobagem. Eles estão preparados, eles vão perder a eleição para o Marçal no primeiro turno, até há essa grande possibilidade. Se não perder no primeiro turno, vão perder no segundo turno, eu tenho certeza disso. Por hoje é isso aí. Por favor, se inscreva no canal, dê um like, dê essa força pra gente, divulguem esse vídeo. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.